Boa live para nós. Boa noite! Estamos começando mais um Empreenda Mais nessa quinta-feira, dia 15, hein? Olha, já estamos na metade do mês praticamente e parece que a virada de ano foi ontem, né? Como o tempo ele está assim correndo de uma maneira que se a gente bobear, passa o mês e nós não fizermos nada. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jonathan Rodrigues, falo daqui da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, né? Já se é a sua primeira vez aqui, já coloca de onde você está falando, se foi alguém que te convidou, quem foi a pessoa para a gente estar vendo. E participe conosco no chat, porque ao longo dessa live nós vamos estar falando, né? Você vai estar vendo a história de um grande profissional que lá uns 15 anos atrás, aproximadamente, ele estava numa situação muito complicada, ele e sua esposa. E aí, através desta oportunidade, começou um ponto de virada na vida deles. Se você olhou aí, viu que ainda está faltando alguém, dá tempo de você correr, chamar essa pessoa para que ela não possa perder nenhum detalhe. Bom, O, o nosso grande palestrante dessa noite, como eu falei, ele vai estar explicando para nós como é que foi esse ponto de virada na vida dele, mas também ele vai mostrar como a gente pode trabalhar com redistribuição nas horas vagas com o nosso celular de casa e conquistar viagens. E aí, eu já vou dar um spoiler para vocês. Nós já começamos a conquistar viagens nacionais com essa oportunidade. Já conseguimos aí estar conhecendo várias partes do Brasil. Eu mesmo comecei a conhecer inúmeros lugares dos quais eu nem fazia ideia que iria. Outros que eu não tinha vontade de ir quando eu conheci, foi assim maravilhoso. E com o tempo, isso pode se estender para que nós possamos viajar o mundo inteiro de graça, como está lá na descrição do nosso tema de hoje. Então, sem mais delongas, me ajuda a receber esse grande profissional que já vive dessa oportunidade há mais de 15 anos, que tem ele e sua esposa têm feito um trabalho incrível, tem impactado a vida de inúmeras pessoas. Há 15 anos atrás, ele trabalhava no hospital, na parte ali de compras, e hoje é um grande gerente nessa oportunidade e que tem viajado o mundo todo. Seja bem-vindo, César Matos. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos. Tamo junto. Obrigado, Jonathan. Obrigado aí pela recepção. O Jonathan é um grande líder nesse negócio, um cara, um jovem que já está aí, né, trabalhando forte para daqui a algum tempo ele já tá só como se já tivesse aposentado, né, Jonathan? Um jovem aposentado. Que legal. O Jonathan é um grande líder que sempre está aqui mostrando seu trabalho e nos ajudando e crescendo junto com a empresa e já fazendo as suas viagens, como ele mesmo falou. Então, e muito obrigado, Jonathan, por me recepcionar. Imagina, César. César, é contigo. Falar para o pessoal da onde você veio, como é que foi o começo da sua trajetória, a situação que você estava vivendo, porque eu acredito que tem muitas pessoas hoje querendo entender e aí você mostrando o seu início ali, como foi, como tudo começou, isso pode mostrar para elas que não foi sorte, né? Foi trabalho e que mesmo elas estando nessa situação, numa situação complicada hoje, tem a oportunidade delas virarem esse jogo. Muito bem. É isso aí, Jonathan. Como você falou, é você realmente ter coragem, força, determinação para virar o jogo. Eu tenho, como você falou, quase, estou realmente fazendo agora, daqui uns 3 meses eu faço 15 anos em parceria com essa multinacional, eu e a Andrea, que é a minha esposa.
e a gente vive só disso. Então a gente pergunta assim, vocês vivem só disso? É, a gente vive só disso, já fazem quase 15 anos que a gente vive só desse negócio, só desta profissão, né, que é o network marketing, que é o marketing de rede, que é um segmento de distribuição, né, tanto no atacado quanto no varejo, então a gente mostra isso também. E assim, a gente tem ajudado muitas pessoas, Jonathan, a mudar a vida delas, porque nesse negócio, para a gente crescer, a gente precisa ajudar pessoas a crescer também. Então, sou muito feliz porque Deus colocou essa oportunidade na nossa vida e mudou a nossa história. Uma história de um casal que simples, um casal que não tem curso superior, nós não somos formados, não temos formação superior. E isso para nós mostra que o nosso negócio ele pode ser feito por qualquer pessoa. Se a pessoa realmente tiver garra, tiver disposição, tiver coragem, tiver vontade de mudar, esse negócio é a chave da virada. Você falou que acabamos de iniciar o ano e parece que foi ontem realmente, né? Porque a gente está aí nas primeiras semanas do mês, estamos na metade do mês, mas é os primeiros dias do ano. E tudo isso faz uma grande diferença. Porque quando o ano muda, as pessoas dizem assim: ah, esse ano agora vai ser o meu, né? Esse ano vai ser o meu, tá tudo certo, eu tenho certeza. Eu já vesti lá o amarelo, o dourado, eu já pulei as ondinhas, já fiz todo tipo de simpatia dizendo que agora vai ser, né? Aí começa o ano, aí começa a vir um pouquinho das desculpas, né? Dizendo, rapaz, o ano tá só começando, tem só 15 dias, é porque não deu ainda. Daqui a pouco começa a dizer, não, mas teve material escolar, tem IPVA, tem isso aqui. O Brasil, o mundo ainda não deu a virada total para o ano, mas calma aí. Aí daqui a pouco chega fevereiro e diz, não, mas agora é porque tem o carnaval, deixa o carnaval passar, o Brasil é o Brasil, enquanto não tem carnaval, a coisa não vira. E fica dando desculpa, Jones, e daqui a pouco chega na metade do ano e diz, realmente esse não era meu ano, eu percebi agora, mas já estou esperando pelo próximo. Quando chegar o próximo, esse vai ser o meu ano, né? Então, a gente não precisa ficar assim, a gente não deve viver assim, né? Esperando mudar uma data de um calendário, mudar algo diferente que a pessoa possa estar na expectativa que aquilo faça diferença na sua vida. Quem tem que fazer a mudança somos nós. É nós que temos que fazer a diferença. É a gente que tem que acreditar e fazer o que for necessário para mudar. Entendeu? Então, assim, como eu falei, eu trabalhei no hospital, trabalhei por 10 anos nesse hospital, ganhando um salário mínimo. E eu sei que deve ter muitos dos nossos convidados aqui na sala que também hoje trabalham empregado, tem alguns trabalham, é, pegam trens lotados, né? Principalmente aí em São Paulo, né? Em algumas regiões grandes, pegam trem lotado, cedo da manhã, aquela coisa toda, e, e é uma coisa que a pessoa tem que fazer todo dia e vai fazer porque precisa. Não é só, eu quero ir. Precisa ir, né? Mas se tivesse uma alternativa, se tivesse uma mudança, se você pudesse fazer algo trabalhando para você da sua casa no celular, como é o tema da nossa live, será que a coisa não mudaria? Porque foi isso que aconteceu com a gente. A gente trabalhava todo dia também, a gente não pegava ônibus lotado, né? Porque eu já tinha uma moto, mas no começo comecei a pegar ônibus lotado. Aqui não tem um trem como é em São Paulo, grande, com muita coisa. Aqui um trenzinho que anda aí, ele dá para levar sempre sufoco, até onde eu sei. Eu não andei ainda, mas parece que não é tão lotado. Mas, Jonathan, o mais incrível é observar que, independente da região, todo mundo vai ter a sua luta e todo mundo vai ter a sua dificuldade no dia a dia. E uma coisa é certa: quem trabalha empregado para alguém, né, quem é CLT, ele tem uma rotina, ele tem alguém ali mandando, ele tem às vezes mais do que o patrão, alguém que é o chefe dele que quer mandar mais do que o patrão e ainda quer exigir mais do que o patrão, né? E aí se torna aquela coisa repetitiva e que eu sei que tem muita gente, principalmente quem está nessa live, que quer essa mudança. E foi isso que a gente buscou em 2011. Quando a gente conheceu a empresa, eu conheci porque eu queria uma renda extra. Eu estava buscando, eu estava pedindo a Deus uma renda extra. Eu queria qualquer coisa que eu pudesse trabalhar à noite, fim de semana, feriados, para me poder aumentar minha renda. Eu já era casado já com o André há um tempo, a gente tinha já 2 filhos, e só para ter ideia, eu chegava a deixar até minha habilitação em posto de gasolina, com a moto que eu comprei junto com meu irmão, a gente se associou ali para comprar essa moto, depois ele deixou comigo, que eu casei primeiro. Ele, não, tu fica aí, vai me pagando depois. E eu chegava a atrasar a prestação da moto, de R$ 100 eu ainda atrasava. Então, assim, a vida não é fácil para ninguém. Às vezes as pessoas veem gente com sucesso e dizem assim: eita, aí tem sorte, como você falou agora há pouco, né? A sorte é o nome que as pessoas dão, não vou dizer o nome que eu penso que as pessoas são, as pessoas dão para aquele que tem coragem de fazer a coisa, né?
aquele que quer de verdade mudar e que tem coragem de fazer o que é preciso fazer. Então, assim, a gente fez o que era necessário, Jonathan, e a gente começou a trabalhar esse negócio como uma segunda fonte de renda, mas já visando ela se tornar a primeira, porque é isso que é legal no negócio. A gente pode transformar ela na nossa primeira, a nossa principal renda. E não foi uma coisa que para nós demorou muito. Nós começamos a trabalhar ali à noite, fim de semana, feriados. Naquela época não tinha internet. Olha que facilidade hoje. Nós temos aqui pessoas de vários lugares do Brasil, até de fora do Brasil, que assistem a nossa live, que conhecem essa oportunidade no conforto do teu lar. E no tempo que eu fui conhecer, eu tive que ir numa reunião, ir para auditórios, assistir eventos. É, eu tinha que sair da minha casa, pegar a moto que eu tinha com a minha esposa e nós sair batendo na casa de um e outro que a gente tinha agendado para ir visitar, para apresentar o que era que a gente estava fazendo, como que funcionava o nosso negócio, para a gente também fazer apresentações e reuniões de encontros de amigos, de saúde e também encontros em auditórios. Então era essa a nossa rotina. Mas com 1 mês e 10 dias nós nos tornamos supervisor. Aí já veio uma renda, Jonathan, que eu, quando eu conheci a empresa, dizia assim: se eu ganhar R$ 1.000 a mais nesse negócio, eu já estou satisfeito. Era isso que eu dizia para o André. Só que quando foi com 1 mês e 10 dias, que quando a gente se tornou supervisor, o nosso primeiro ganho já deu 900 e poucos reais. Ali eu disse: pronto, nós já estamos no caminho certo, já ganhamos no primeiro mês isso aqui. E aí, quando foi no terceiro mês, foi 3 meses, a gente já estava ganhando ali 2.000 e poucos reais como assistente de gerente. E ali, isso numa época, John, vou até explicar, porque nós pessoas vão dizer 900, R$ 1.000, calma aí. Vocês vão entender o que é e a proporção que existe hoje. Eu estou falando daquela época, 2011, onde 2.000, R$ 3.000 era um bom valor ainda. E ainda mais para mim que ganhava R$ 800 do meu salário, né? Meu salário era R$ 800. Então, assim, ganhar aquele valor para mim já mudou muito. Aquilo ali já deu uma virada de chave, onde diz: pronto, nós estamos no negócio certo. A gente só precisa realmente se dedicar. E, e com 4 meses a gente chegou ao nível de gerente, onde veio ali R$ 3.180. A porcentagem naquela época que a gente ganhava por indicação era só 5%. Eu vou mostrar daqui a pouquinho que hoje ultrapassa os 25%, né? Então já era algo que fez uma diferença para a gente. Foi naquele mês ali, com 4 meses de negócio, que a gente pediu conta da empresa, eu pedi conta, a André também, a gente largou tudo para viver só desse negócio. E a gente entendeu que agora a gente ia começar a viver uma coisa que a gente via muito falando nos palestrantes e tudo, que é a pessoa ter liberdade, né? Você ter liberdade de tempo. Eu ia nas reuniões presenciais, Jonathan, e chegava lá, a gente ficava ali até 10, 11 horas na casa de alguém ou no auditório, e eu já ficava pedindo a Deus para acabar, para mim ir embora, porque no outro dia cedinho eu tinha que estar no emprego. Né? E eu vi o gerente lá despreocupado, tudo lá de boa, dizendo: não, ainda falta isso, falta falar daquilo. Cara, amanhã cedinho eu ficava aperreado e querendo ficar, mas sabendo que tinha que dormir. E ele lá de boa, de cara pra cima e tal, e na maior. Esse cara, eu tenho que fazer, eu tenho que chegar onde esses caras chegaram, pra mim não ficar preocupado com o relógio. E isso aconteceu com a gente. Então, logo depois, ali em 5 meses, a gente já não estava mais trabalhando empregado, a gente já estava fazendo o nosso horário, a gente já estava fazendo o nosso tempo, né? Ganhando liberdade de tempo para cuidar da família. Eu até falei hoje de manhã que eu era o único pai na escola do meu filho, com o meu filho lá na sala, e eu junto com ele, e um monte de mãe, quando ele começou a estudar, né? Eu ia para lá e ficava com ele, e aí ficava até ele se acostumando lá, e ir embora, e do outro dia eu voltava a ficar mais um tempo com ele. E a gente vê quantos pais têm isso, né? Quantos pais conseguem, às vezes, fazer esse tempo de ir para a escola, ficar com o filho, ele pequenininho ali, tentando já fazer ele acostumar, né? Então, isso, graças a Deus, eu tive também. E hoje a gente sabe de líderes aqui da nossa empresa também, que faz o que a gente faz, que também tem essa liberdade de sair com seus filhos, de acompanhar, né? Isso é incrível, Jonathan. Isso é top das galáxias. Com certeza, César. E se pensar que hoje até as mães, as próprias mães já não conseguem ter mais tempo, né? Porque se a Verdade. gente parar para pensar, como você mesmo falou, mudou muita coisa. O valor da moeda hoje já é totalmente diferente. Seriam ganhos hoje de R$ 7.000 em torno, Isso. né? E outra coisa, naquela época. Ainda é difícil acontecer hoje, mas naquela época se tinha muito aquela questão de que assim, um homem tem que trazer o sustento da casa, tem que trabalhar. Esses conceitos, eles continuam, mas devido à necessidade, e a mulher
cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da família. Só que a mulher, ela está cada vez mais ganhando o seu espaço hoje em dia, que é fato, porque tem capacidade para isso, mas também não só pela capacidade, mas também por conta da necessidade. Porque se você olhar hoje para uma família, um casal, que um só trabalha e o outro não, esse casal vai estar passando por situação muito difícil financeira. Ou Verdade. às vezes não tem dívida, mas vive ali no limite, só para sobreviver, né? E Exatamente. hoje a maioria dos casais, tanto o homem quanto a mulher, trabalha para juntar essa renda para conseguir aí ter tentar ter um conforto melhor, só que não é fácil, né, César? Aí, com a economia que a gente tem e cada vez vai ficando mais apertada, fica difícil um só na casa trabalhar, né? Uma casa de três, quatro pessoas. Então, assim, é isso que você está falando, é uma realidade, né? Hoje a gente vê muito os dois trabalhando. E a gente até observa que o mercado feminino, as mulheres têm ganhado muito, né? O mercado de trabalho, elas têm, assim, superado. A gente pode até ver aqui no nosso sistema de negócio também, né? As mulheres elas avançam de um jeito assim gigante. Nós temos muitas gerentes, nós temos muitos gerentes na equipe Winners. Estou nem falando da Forever como um todo, mas na equipe Winners. Mas se você for olhar uma lista, a maior parte é mulher, né? Elas têm muitas mulheres aí que cresceram, que desenvolveram, que superaram a sua história e hoje têm feito sucesso assim gigante no nosso negócio, né? Então, assim, é um negócio para todo mundo, adianta. Tanto para mulher quanto para homem. E cada um se dedica e faz a sua história. E aqui realmente você faz a sua história, aqui você é chamado pelo seu nome. Você não é mais um número, Jonas. A gente não é um número lá de uma carteira de trabalho, a gente não é um número ali de um CPF onde você chega. Aqui a gente é chamado pelo nome, aqui a gente é reconhecido. A gente, hoje eu e a André e os líderes, você também, muitos dos nossos líderes, a gente lida e dá treinamento com pessoas com cursos que, se fosse comparar o curso, dá 10 voltas na gente, né? E que eles param para ouvir a gente. E por que que eles param para ouvir a gente? Porque a gente hoje tem um resultado em um negócio que eles querem aprender. Que muitas vezes tem gente que tem 3, 4, 5 faculdades e não ganha o que a gente está ganhando, né? Então isso daí é algo interessante. É a pessoa ter a humildade de entender que não é só dinheiro e não é só quem tem curso ou quem se deu melhor na questão universitária. É quem tem garra. Esse negócio aqui é para guerreiro, é para quem quer mudança, para quem não quer mais viver na mesmice, para a pessoa que está mudando, que quer viver algo a mais. Tem o gerente da minha equipe, que é o Edson Barbosa. O Edson também não tem curso superior nenhum. O Edson era cobrador de ônibus aí durante 14 anos. Hoje o Edson é um líder aí que já tem gerentes abaixo, pessoas também que é amigo dele, que hoje o Erinaldo, que é agente de saúde, é gerente abaixo dele. Aí tem a Dalva também, que é a dona de casa, que só trabalha de casa no celular, é gerente dele, acabou de chegar. E é isso que a gente vê acontecer. Pessoas simples e que estão mudando sua realidade, numa cidade do interior do Piauí, construindo, né? Não só no Piauí, nós vimos aí a casa da Anésia também na Bahia, no povoado quilombola, entre outros. Então aqui é um negócio que consegue juntar tudo isso. A força de vontade, a garra, a vontade de mudança, a vontade de querer crescer, e você ter uma ferramenta e uma empresa e um time que te ajuda a fazer isso. Porque aí fora, se você perguntar quem quer crescer na vida, todo mundo quer. Mas será como? Cresceu como? Como que eu posso fazer? Né? Aqui nós temos o como. Aqui nós temos as ferramentas, aqui nós temos a metodologia, aqui nós temos o sistema preparado para ensinar e nós temos todo um plano de carreira para a pessoa crescer de verdade. E falando nisso, vamos mostrar um pouquinho do conceito do nosso negócio? Sim, com certeza. Já agradecer o Nildo e a Sandra que estão aí nos bastidores, né, nos auxiliando. Sem eles, nós não estaríamos aqui, né? É verdade. Nosso time aí é abençoado. E César, enquanto eles vão colocando as telas para nós, Sim. a Ângela Novaes está aqui no chat, e ela está falando que é a realidade dela hoje. Ela anda de metrô, tem e ônibus todos os dias. E ela tá buscando essa virada, né? Que ela até colocou aqui, ó, já ando sem forças para todos os dias estar nessa correria. Então chega Tá uma vendo? É hora uma que o realidade. nosso corpo, as nossas forças, elas a idade, conforme vai passando a idade, enfim, aí quando a pessoa está vivendo em condições complicadas, aí que a saúde vai mesmo e a pessoa não tem força, seja ela novo,
já de meia idade, de mais avançada idade. Verdade. Tem que aproveitar, né? E nós temos aqui essa oportunidade. Então, pessoas que hoje, como eu, você e muitos dos nossos líderes que estão aqui, que gostaria, que estavam buscando algo que fosse real, a gente encontrou aqui nessa empresa e nesse negócio. Então, vocês que estão aí assistindo essa live, entendam o que a gente vai mostrar agora. E se você quer daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, porque tem gente que com 4, 5 meses está chegando a gerente, quer contar a tua história, quer mostrar onde foi a tua virada, então presta atenção no que a gente vai mostrar aqui, que pode fazer sentido total para você, assim como fez para mim, assim como fez para os nossos líderes. Hoje a gente vê, como eu estava falando do Edson, o Edson é um cara que está indo aí para Dubai esse ano, né? Vai para Dubai agora em abril, junto com a gente e outros líderes, a Anésia. Pessoal que a Anésia mesmo não tem muito tempo de negócio, acabou de iniciar, ela já está indo para Dubai. A Ana Paula também acabou de chegar gerente, já foi para França e agora está indo para Dubai também. Então, assim, cara, que negócio é esse, né? Pessoas que muitos anos trabalharam na sua vida inteira com coisas que talvez batalhavam muito para poder ganhar o pão de cada dia, né? E que nunca tiveram possibilidade ou a oportunidade de viajar, né? Então, é disso que nós estamos falando aqui. E vou contar aqui rapidinho esses pontos do começo da nossa história. Eu comecei assim, Edson, Jonathan. Eu comecei nessa parte aqui de querer ser empresário. Eu e André, a gente queria ser empresário, a gente queria montar o nosso próprio negócio. Era um sonho nosso, porque eu entendi desde muito novo já que quem não tem um negócio não ia ser livre. Na minha cabeça era isso. Tinha que crescer, tinha que ganhar dinheiro para poder mudar a vida. Senão ia viver ali, trabalhando para alguém o tempo inteiro. E aí a Andrea também compartilhava desse sonho e ela disse, então vamos montar um negócio. E a gente montou a sorveteria, quebramos os primeiros 3 meses ali, a gente quebrou, fechamos e bola para frente. Fomos continuar lá no trabalho tradicional. Carteira assinada durante 10 anos e a coisa não mudou. Era ali ganhando um salário mínimo. E eu lembro que até a minha patroa disse assim, quando eu falei que queria montar a sorveteria, ela disse, não, você está muito novo para ser empresário, continue aqui. Tava bom para ela, tava confortável, né? Eu trabalhando bem lá para ela, fazendo o que era necessário, ela não queria perder. E ela tentando tirar ali meu foco de ser empresário e continuar lá. Mas aí ela não esperava por esse negócio que eu podia fazer nas horas livres e ela nem percebeu. Quando ela percebeu, já era gerente. E olha só, eu comecei assim. Naquele tempo, como eu falei, não tinha internet, então a gente trabalhava viajando, assim, visitando, indo na casa de amigos. Eu ligava para as pessoas, agendava, ia lá apresentar o que era o nosso negócio para eles. Comecei nessa motinha aí. É a moto que eu falei que a prestação era R$ 100 e que eu ainda atrasava. Cheguei a deixar a habilitação em posto de gasolina, celular em posto de gasolina. A vida não estava fácil, não, Jonathan. Tem gente que está nessa sala que pode estar numa situação parecida, mas diga uma coisa: tem chance, é possível. 4 meses nós fomos reconhecidos como gerente, aí a gente já começou a se vestir melhor, né? Começamos a. A Andrea sempre foi bonita, né? Eu que tentei melhorar um pouquinho aí, fui melhorando um pouquinho, mas a Andrea sempre foi bonita, continua bonita, e a gente foi desenvolvendo nosso negócio já aí no nível de gerente. A gente é reconhecido, John. No trabalho tradicional, muitas vezes você não recebe nem muito obrigado, não é verdade? Com certeza. E olha só, quem é a nossa empresa? A nossa empresa é Forever Living Product. Ela é uma empresa norte-americana. Olha o que é legal no nosso negócio, Jonathan. O nosso negócio está em 162 países, como está falando aqui. Eu e o Edson hoje nós estávamos mandando e-mail e mandando WhatsApp pelo número do WhatsApp da África do Sul para receber dinheiro da África do Sul, entendeu? Mandando lá a documentação e tudo para a África do Sul, a Forever da África do Sul mandar dinheiro para a gente. Eles mandaram a lista do que precisava de documento, porque a gente tem pessoas trabalhando com a gente em Moçambique, ali na região da África, Angola. E olha só, dinheiro que a gente recebe de fora também, então é um negócio global. Nós temos aí toda a liderança trabalhando forte nesse negócio. E olha a primeira conquista, nós conquistamos um carro com 5 meses. Quem não está conseguindo pagar a pessoa da moto de 5, uma moto de R$ 100, em 5 meses depois nós estávamos no nosso primeiro carro zero. César, esse carro tu comprou à vista? Meu amigo, eu falei 5 meses, não foi 5 anos, né? Então não dava para chegar lá e comprar à vista. Eu comprei parcelado, fui pagando a parcela do carro, mas graças a Deus a gente quitou o carro. Hoje nós já estamos no nosso terceiro, já estamos indo para o quarto carro, porque a gente foi qualificado aí numa meta. A gente qualificou numa meta chamada To Drive, vocês vão ver aí mais para frente. E essa meta hoje, a empresa paga mais para a gente uma bonificação durante 3 anos para a gente comprar um carro. E olha aí, a nossa primeira viagem foi essa. A gente fez um cruzeiro. Foi a primeira viagem Forever Living. A gente queria conhecer outros lugares, a gente sonhava toda vez que a gente via os vídeos de viagem.
E daí é aquele negócio. Quando você acredita, faz sua parte, a hora chega, né, Jonathan? E chegou para nós. A gente fez o primeiro cruzeiro, foi Rio de Janeiro, Ilhabela e Búzios, tudo pago pela Forever. Ficamos assim, encantados com tudo que a empresa fez por nós lá. Foi a primeira viagem que a gente fez nesse negócio. Depois, pode ir passando. Pronto. E olha só, o conceito do nosso negócio é tão interessante, Jonathan, que as pessoas às vezes ela pode achar assim, cara, mas é isso que tem que fazer? É simples. Nós estamos aqui falando de um conceito de duplicação de consumo de rede de distribuição. Então, olha só, creme dental, desodorante, perfume, sabonete, shampoo, todo mundo levanta a mão dizendo que usa porque usa, né? Quando se for, ei, quem usa? Todo mundo usa. Quem não usa desodorante não levanta a mão, né? Porque aí fica difícil. Mas quem usa, pode levantar o braço aí e vai dar tudo certo. Então, se você tem esse consumo diário e como a gente sempre teve e nunca ganhou dinheiro por isso, é uma coisa a se pensar quando se fala em como ganhar dinheiro para consumir. Que às vezes, quando a gente vai falar disso, às vezes fica, como assim, ganhar dinheiro para consumir? Sim. Você já pensou você ter desconto para consumir um produto direto da fábrica? Produto que tu já usa, como creme dental, desodorante, sabonete, shampoo e aí vai, nós temos isso aqui. Você se cadastra direto ao fabricante para consumir esses produtos da linha Forever Livre, tudo direto da fábrica com desconto especial. E a empresa também vai não apenas te dar desconto para você consumir, mas ela também vai te dar a possibilidade de você abrir ali uma rede de distribuição com pessoas que vão consumir também direto da fábrica e de cada parte de você. Então é isso que a gente está falando. Rede de distribuição é você abrir mercado, fazer do teu consumo pessoal um negócio próprio. Você indicar o teu amigo, parente, vizinho e agora com a internet, como a gente faz, hoje nós temos pessoas chegando no nosso celular pedindo para consumir o produto, que eles já viram, já conheceram, já usaram em algum lugar, querem saber como faz, ou um nutricionista indicou, um terapeuta indicou, alguém indicou para ele, um amigo, e eles querem comprar. Então eles chegam lá, pesquisam no Google, vê na rede social e tal, e procura a gente já querendo o produto. E a gente manda lá um link, a pessoa compra. Nem se preocupar com a logística, a gente não se preocupa, adianta, porque a gente manda o link, a pessoa faz o cadastro, compra, a empresa manda para o endereço dela. Então ficou muito mais simples o nosso estilo de trabalho na internet. Então, hoje nós consumimos, indicamos pessoas. Por exemplo, só para ter ideia, se você indicar 5 pessoas que comprem direto da fábrica pelo menos R$ 100, e esses 5 forem duplicando essa ideia, e daqui a pouco, mesmo que levar 6 meses ou um ano, tu tivesse aí 200 pessoas comprando só R$ 100, se você multiplicar isso, vai dar em torno de R$ 200 mil. Se você ganhasse pelo menos uma comissão de 10% disso, você colocaria no bolso ali R$ 20 mil. É disso que a gente está falando. É comissão de um volume que foi gerado, né, de uma rede de distribuição, foi consumido, foi criada ali a partir de você, como está mostrando aqui no gráfico. E daí, quanto mais pessoas existem na tua organização, mais tu ganha. R$ 20 mil é uma boa renda. Mas mesmo que você não tivesse ainda 100 pessoas, 200 pessoas, tivesse só 100, ainda daria 10 mil. E se tiver só 50, ainda daria 5 mil. Quantas pessoas hoje no Brasil, como renda extra, que poderia dizer isso, se fosse para como começo, uma renda que te trazesse ali 5 mil de forma inicial, às vezes com 6 meses, 5 meses, você já está ganhando uma renda dessa? É muito bom. E quanto mais pessoas tem na sua equipe, você vai construindo a tua rede, vai crescendo e você vai ajudando outras pessoas a crescerem também. Como eu falei, a gente ajuda as pessoas a crescer e a gente cresce. Hoje nós já temos alguns gerentes da nossa equipe, pessoas que já eles já estão trabalhando para qualificar outros gerentes e a rede vai crescendo, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Quando você chega aí no nível de gerente, que é onde tem essa seta, que você tem um crescimento ali, que pode levar 4 meses para isso, você pode trabalhar em 4 meses para chegar a gerente, aí você vai abrir outras porcentagens de ganho. Você vai ganhar ali 13% na indicação inicial, você vai ganhar ali 13% do assistente de supervisor, você vai ganhar 10% da rede de supervisor, 5% da rede de assistente de gerente, 6% da rede de gerente, da tua primeira geração de gerente. Eu falei aqui, Edson, Erinaldo e Dalva. Então funciona assim: Edson 6%, Erinaldo 3% e Dalva 2%. Você fazendo 3 gerentes na mesma linha, como o exemplo que eu estou citando aqui. Então você tem ali gerações de gerentes que você também tem direito de ganhar uma comissão. E quando você forma outro gerente, você vai para o nível de gerente sênior, gerente sório, gerente safira, diamante safira, duplo diamante. Quanto maior teu nível, maior teu ganho dentro da empresa em relação a toda a produtividade, toda essa rede de consumo, de distribuição que você construiu.
E daí, como eu falei, também ainda tem bonificação para você comprar carro, né? A empresa te paga de 400 a 800 dólares para você comprar um carro, e isso ela te faz isso pagando esse valor durante 36 meses, ou seja, 3 anos. E quando você acaba de receber a última parcela, se você renova, você tem direito por mais 36 meses, ou seja, mais 3 anos. E é muito legal, nós temos gerentes aqui que já qualificaram, né? André já qualificou várias vezes, que é o nosso Safira nesse negócio. Paulo Souza, Mislene Araújo, a gente tem aí, nós também, né, eu e André também, que já qualificamos nessa meta. A gente qualificou, a empresa paga para a gente já esse bônus, e aí agora a gente já está aí escolhendo o carro, que nos próximos meses vai sair o nosso carro, que nós estamos avaliando cada detalhe. Pode passar. E olha aí o exemplo do antes, né? Era assim, a gente ia reunindo as pessoas nas casas, a gente ia reunindo em auditórios. César, isso não pode fazer mais? Não, não é que não pode, mas nosso foco de trabalho hoje, a grande maior parte dele, mais de 90% é na internet. Então hoje nós temos aí muito mais praticidade. Olha como nós estamos numa sala com pelo menos 140 pessoas, pessoas de vários lugares, em vez de estar apenas numa sala com 40, 50, 100 pessoas do mesmo lugar. Então hoje a gente tem essa facilidade de ter pessoas por vários lugares e trabalhar nas redes sociais, ferramentas digitais, ferramentas que trazem. Nós temos ferramentas exclusivas da equipe Winners, do nosso time, não é da Forever, que você vai ter acesso ao iniciar o negócio, que você vai poder também ter pessoas chegando na sua equipe. E só para falar disso, Jonathan, no primeiro mês trabalhando na internet, nós crescemos 200%. Foi um crescimento assim incrível. Da nossa casa, sentado numa cadeira que na época não era tão acolchoada assim, era cadeirinha de plástico, mesmo que nós estávamos começando o negócio ali na internet. Aí eu lembro que o nosso Safira, que é o André Vargas, que foi quem criou todas as ferramentas digitais da nossa empresa, do nosso negócio Forever e da equipe Winners, ele disse assim: César, agora você vai arranjar um escritóriozinho para você aí, para você agora atender as pessoas, fazer um trabalho de casa na internet. Eu falei, ih, mas como assim? Eu não tenho como fazer um escritório e tal. Ele, não, fica tranquilo, arranja uma cadeira, uma mesa, coloca assim perto de uma parede e dá um jeito aí, compra um negocinho para dar a luz lá. E aí eu falei, tá bom. A gente colocou, eu tinha uma cadeira de plástico, uma mesa de plástico, foi o que eu comecei. Então você começa nas condições que você tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Tem gente que já quer começar e diz assim, Jonathan, eu quero começar já a montar meu escritório para mim começar meu negócio. Aí eu vou ter que alugar, eu vou ter que comprar uma mesa, vou ter que mandar fazer uma cadeira, vou ter que. Não, calma, não é isso. Você está iniciando o teu negócio, talvez você está sem investimento para fazer tal coisa. Mas isso não pode te travar. Não me travou. O que eu segui os ensinamentos da nossa filha foi fazer com o que eu tinha. Então eu peguei o que eu tinha, me organizei, coloquei era na época era uma parede branca, depois coloquei algumas coisinhas lá atrás e fui fazendo. E quem conhece as nossas lives aqui, se for vendo a nossa live na evolução, todos nós evoluímos, né? Com o tempo, com o tempo. Então começa na condição que você tem, enquanto você não tem condição de começar de fazer melhor ainda, faz no que você tem. E daí você vai construindo o seu sucesso e seu resultado. E pode continuar nas telas. Então é isso. E daí vieram as viagens, né? A gente começou a conquistar, no primeiro ano de internet, nós conquistamos a primeira viagem, que foi essa viagem aqui para Phoenix, no Arizona. A gente ia conhecer a sede da empresa lá nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, pandemia, tudo fechado, e não deu chance nenhuma da gente viajar. Mas a nossa empresa é tão séria, pessoal, é tão séria que ela mandou um e-mail dizendo que ia pagar o valor que a gente iria ganhar, né? Que ela iria investir na viagem da gente, ela ia pagar agora para a gente, ela ia dar para a gente o valor. Então ela mandou o valor que a gente ia ganhar para viajar, ela agora deu para a gente, mesmo a gente não indo, e fez um evento online, o negócio já estava tudo na internet, fez um evento online, mandou uma caixa gigante com um monte de mimos para a gente também, que ainda hoje a gente tem. Muito top. E a segunda viagem, o segundo ano, já foi anos, graças a Deus, Jonas, a gente já vem aí, já vai fazer agora 6 anos seguidos ganhando viagens internacionais. E o segundo foi ir para Cancún, no México. A gente tem várias pessoas aí do Brasil que esteve com a gente lá e várias pessoas aqui da equipe Winners. Maior delegação da Forever quando vai para lá, aí para fora. Maior parte é da equipe Winners. Isso para a gente é um orgulho, não para querer dizer que a gente é melhor que ninguém, mas para entender que o nosso negócio está funcionando, que a internet está funcionando, que o nosso time sabe o que está fazendo. Então isso para a gente é maravilhoso. E o que nós vamos viver em abril aí com a nossa galera aqui da equipe Winners lá em Dubai vai ser incrível. Daí no outro ano a gente já foi para Pattaya, na Tailândia, e ainda passamos em Dubai.
né? Então, vai ser a nossa segunda vez em Dubai que nós vamos lá, porque a gente foi também em 2023 e 23 e a gente viveu momentos incríveis lá em Dubai. É, tem um vídeo aí, porque nem sempre eu acho esse vídeo fácil, mas tem um vídeo eu lá todo vestido de shake, descendo lá no negócio, os cara me levaram lá, me vestiram todo e depois eu desci lá no tipo um elevadorzinho deles, bem interessante, andando de camelo. Vocês não estão vendo a cara da Andrea não, mas ela estava bem nervosa nesse camelo aí. Ela não gostou muito da experiência, ficou com medo, mas eu digo para você, vá e suba no camelo, que é muito bom também, e vale a pena a experiência, você não vai se arrepender não. Pode ir passando já. E também nós tivemos aí já no ano seguinte outra viagem gerente águia, né? Isso você pode ver pelo tempo que foi uma seguida da outra e a gente foi aí fazer um cruzeiro internacional. A gente fez a primeira viagem no cruzeiro nacional, mas agora também a gente já tem experiência de um cruzeiro internacional. Se o nacional eu já fiquei encantado com tudo aquilo, parecia que tudo era de ouro, o negócio era tudo diferente, eu nunca tinha visto tanto luxo na minha vida. Aí agora nós entramos no Cruzeiro Internacional, como você vê aí as meninas aí sentadas na escada, escada bonita, o brilho e tudo mais. E a Forever colocou esse cruzeiro aí só tinha FBO Forever, não tinha ninguém que não fosse da empresa, a não ser os tripulantes, né, a pessoa que trabalha no navio, mas todo o restante eram pessoas que qualificadas da Forever estavam lá. Então foi muito bom. Todo esse time aí amarelinho aí é da nossa equipe Winners que estava lá. Então assim, é muito bom viajar, é muito bom. Eu e André somos apaixonados por viagens, gente. A gente tá olhando a agenda desse ano já, Jonathan, e tem mais viagens do que eu imaginava. Esse ano tem muitas viagens pra gente aí, graças a Deus. E olha aí, mais a nossa galera aí. Agora aqui na frente já é a delegação de todo o Brasil aí que estava lá. Muita gente do Brasil. A gente conheceu aí nesse cruzeiro, a gente foi para Trieste, na Itália, a gente foi para Dubrovnik, na Croácia, e a gente ainda teve em Polônia também, na Itália. E tudo pago. Você não tira um real do teu bolso, você sai da tua casa, só pega o Uber se alguém não for te deixar, e do aeroporto para frente é ida e volta, tudo pago pela empresa. Eu até lembrei agora que é fome zero, tá? Você não paga nada para comer, todo lugar é comida para tudo quanto é lado. E eu cometi o pecado da gula lá em Cancún, que eu nunca tinha comido tanto quanto eu comi em Cancún, naquele resort lá que, cara, demais, a comida top demais. E aí, esse ano agora que passou 2025, nós tivemos em Phuket, mas nós também estendemos por mais 5 dias e ficamos nas Ilhas Phi Phi. Então, nós tivemos ali 10 dias na Tailândia, a gente não foi mais para outro canto, fomos direto para a Tailândia, que falaram pra gente que lá tinha muitas coisas legais, muitos lugares bonitos e realmente a cor da água é incrível. E nós tivemos na Tailândia aí por mais 10 dias, 5 dias nas Ilhas Phi Phi e mais 5 dias ali em Phuket. Tudo pago e tinha toda uma equipe Winners lá top. Margarida, Lucimar, né? A Nésia não. A Mísia estava com a gente lá, a doutora Mislene. E assim, é muita folia, é muita brincadeira, a gente se diverte demais. A gente anda com as meninas lá. Quem anda com a Lucimar e a Margarida não tem como você ficar quieto, que elas são animadas demais, elas brincam, elas pulam. A gente é o tempo todo lá na maior alegria. A viagem inteira é festa. Olha só, César, que maravilhoso, né? É uma experiência que é difícil você conseguir transmitir isso, né? A gente sente a energia da qual você está falando, mas transcrever isso para a pessoa poder entender é muito difícil. E o que que você diria para aquelas pessoas que estão conhecendo o negócio nesse momento, que às vezes, César, a vida da pessoa está tão ali, ela está batalhando tanto, as coisas ela tá ali dia a dia, como dizem aí fora, né, matando um leão por dia, que aí ela olha assim, que nem quando eu conheci essa oportunidade, eu olhava assim, eu falava assim, cara, isso parece um sonho. Será que isso daí é verdade? O que você diria para essas Verdade. pessoas, César? Eu diria que eu também pensei a mesma coisa. E quando eu vi pela primeira vez, eu não acreditei, não vou mentir, estou falando aqui a verdade para todo mundo. Eu não acreditei, John. Quando me apresentaram, eu falei para minha esposa, isso é mentira, isso não funciona, isso é conversa. E ela ficou doida para iniciar. A André já ficou assim, alucinado no primeiro momento para iniciar, mas eu segurei a onda ali e disse: não, nós não vamos iniciar. E eu fiquei ainda um ano esperando realmente ver se aquilo ali era real.
Um amigo meu entrou e eu disse, deixa eu ver se vai dar certo. Tem esses que querem deixar ver, né? Aí eu fiquei, não acredito não, mas ele vai quebrar a cara já já. Daqui a pouco ele tá dizendo, me enganaram, aquele negócio não era real, não. Era isso que vinha na minha cabeça, né? Aí eu falei assim, espera aí, mulher, fica quieta que tu vai ver que daqui a pouco ele já até parou esse negócio. Tem gente, Jonathan, que fica torcendo para você parar porque ele não tem coragem de fazer e ele acha que se der errado pro outro, ele tava certo, né? E aí ele diz, olha, falei que ia dar errado. Tem gente que torce para dar errado. E tem outros que entra dizendo, vai dar certo, eu vou fazer. E ele acaba aceitando a maldição do outro que diz que ia dar errado. Aí em pouco tempo ele não dá para mim não, vou desistir. Ele aceitou a maldição. Então o que que aconteceu? Esse amigo continuou. Um ano depois, que foi aquele momento que eu falei no início, que eu estava buscando realmente a oportunidade, que naquele primeiro momento eu não estava. Eu era tão acomodado que meu emprego ganhando um salário mínimo para mim estava bom. Só que eu estava no começo ali, tinha acabado de casar. Depois eu já estava mais um ano casado. O negócio já mudou de figura. E eu já tinha dois filhos, já tinha que dar comida, já tinha que ir atrás, já tinha que se virar. Aí o negócio apertou, eu tive que pensar agora em uma segunda fonte de renda. Aí quando eu lembrei que tinha, eu fiquei pensando o que fazer, aí eu fui contactado por uma outra pessoa e ela me falou, esse negócio é muito top, eu estou fazendo 18 anos de idade, a pessoa que me convidou, 18 anos de idade, não trabalhava para ninguém, tinha o horário dela, acordava de tarde, ia dormir tarde, eu ficava, rapaz, como é que ganha dinheiro desse jeito? Aí daqui a pouco eu via todo de terno. Aí eu falei assim: menino, virou crente. Tá todo de terno aí, virou crente. E aí eu tirava onda, achando que era só molecagem, que aquilo ali não ia dar em nada. Daqui a pouquinho uma pessoa tava lá. Achei, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio lá que te falei. Me mostrou um cheque de R$ 700, como supervisora na época. Aí eu falei: meu Deus, eu trabalho o dia todinho feito condenado para ganhar 800. Ela tá aí trabalhando só nas horas que ela quer, que ela faz. Dorme a hora que quer, acorda a hora que quer para ganhar R$ 700. Isso como supervisora ali no início, que eu nem entendia muito bem o que era isso, mas era o início dela ali também. Aí eu falei para André, nós vamos começar esse negócio. Nós vamos começar. O cheque me chamou a atenção. Aí eu lembrei desse amigo e chamei, liguei para ele. Campeão, como é que tá aquele negócio lá que tu começou há um ano atrás? Aí ele falou assim, tu tá em casa? Eu falei, sim. Pois eu tô indo aí. A gente era amigo de escola. Aí eu falei, tá bom. Aí ele chegou. Daqui a pouco para um carro lá na frente de casa. Aí eu disse, rapaz. Aí eu abri o portão, ele descendo do carro. Eu disse, e aí, menino, o que que tá acontecendo? Ele falou, é aquele negócio lá. Aí eu disse, caraca, cara, agora eu acredito. Eu falei, agora eu acredito. Aí ele falou, não tinha aquela moto que eu tinha quando eu iniciei o negócio há um ano? Eu disse, tem. Aquela moto eu doei para a igreja. Agora eu comprei esse carro e estou fazendo o negócio. Já viajei para. Ele tinha viajado para o Rio de Janeiro e estava contando agora a história dele. Aí eu não contei conversa, Jonathan. A gente decidiu fazer. Eu perdi um ano, eu considero que eu perdi um ano, né? Porque eu poderia ter iniciado antes, mas tudo é no tempo de Deus. Eu aconselho você que está vendo hoje que o teu tempo pode ser agora. Eu não, se eu pudesse escolher ter começado assim que eu conhecia, eu teria começado. Mas no meu caso, eu tive essa experiência de um ano sem fazer, um ano torando brita, e a mulher pedindo as coisas não tinha, a moto sem conseguir pagar, e no posto de gasolina ainda botar gasolina com a carteira de habilitação. Isso aí foi a minha experiência por esperar um ano. Então, César, e o que você diria sobre essa tela aqui também? Tá abrindo aqui, peraí. Opa! Ah, cara. Essa meta aí nós digamos, aí eu já entro no nível que eu disse assim, nós ficamos profissional nesse negócio, André. No gerente águia nós ficamos profissional nesse negócio, porque, cara, no Brasil hoje, até o momento que eu estou sabendo, não sei se eu estou enganado já, porque cada mês vai melhorando e vai, digamos assim, vai atualizando o sistema, mas até outubro por aí, o único casal que fechou essa meta do gerente águia para ir para a África do Sul foi eu e André, no Brasil inteiro, né? Então isso para a gente já foi assim muito, não é que a gente quer ser melhor que todo mundo, é porque para a gente, cara, foi assim uma emoção muito grande, porque cara, a gente conseguiu agora fazer num ritmo tão alto que 6 meses antes da meta acabar nós já estamos qualificados. Então nós estamos qualificados aí, Jonathan, para ir para a África do Sul. Não vamos ficar nesse hotel aí que é um resort assim no meio do safari da África. Isso daí é um castelo, tá? Nós já estamos contando o dia, porque eu sei que a experiência da viver aí é gigante, é incrível, é inexplicável. Assim como todas as outras que a gente fez, a Forever sempre colocou a gente nos melhores lugares. E ainda digo, ó, você que está trabalhando para qualificar,
Dá o teu melhor que, cara, vai valer a pena. Esteja com a gente nesse lugar que vai ser maravilhoso. Com certeza, César. E não só viagem, né? Mas também é interessante que tenha as qualificações, né? Isso. Você também tem reconhecimento. Exatamente. Aí a gente é o nosso reconhecimento entre os top 20 do Brasil. A gente ficou em primeiro lugar aí, né, nessa que está aí na foto. Graças a Deus, esse ano de 2025, a gente teve nessa revista o ano inteiro. Quando eu fiz o negócio na época sem a internet, Jonathan, eu nem sabia, eu nem olhava para essa revista, porque a gente nem sabia o que era direito, a gente não conhecia o sistema da revista. Era, pra gente aqui no Piauí era bem distante essa realidade aí, então não era uma coisa que a gente ficava de olho. Mas depois que a gente começou a trabalhar na internet, que a gente começou a crescer, a gente entendeu que era possível estar nessa revista, que aí é a revista dos top 20 do Brasil, os maiores volumes de não gerente do Brasil. E a gente, graças a Deus, entrou nessa revista, não saímos mais. A gente tem vários líderes aqui, inclusive você já entrou nessa revista também, o Nildo e vários outros líderes aqui entraram nessa revista. E é um lugar que todo mundo quer estar lá, né? É um lugar que é legal porque quem está lá está em crescimento dentro da empresa. Com certeza. E tá tocando a vida de muitas pessoas, né, César? E o Exatamente. legal é que também vocês estiveram entre os maiores resultados do Brasil também, né? Isso daí para nós foi uma grande surpresa, Jonathan, porque o Brasil não é pequeno, né? E a liderança no Brasil não é pequena também. Tem muitos líderes fortes no Brasil, pessoas que eu admiro o seu trabalho, e a gente ter ficado entre os 20 maiores do Brasil de total, isso para a gente realmente foi uma surpresa, mas isso mostra o quanto a gente tem feito um trabalho sério, um trabalho honesto, enquanto a gente tem aprendido com o nosso sistema de treinamento e colocado em prática. Esse sistema, isso que a gente está vivendo aqui, a gente chama, para nós aqui, os convidados talvez não entendam muito bem isso, mas para nós a gente chama de sistema de treinamento, que é onde a gente aprende mais sobre o negócio. E isso fez com que a gente se desenvolvesse bastante, crescesse. E está aí, é um reflexo de um trabalho que a gente fez. Primeiro, o primeiro mérito, claro, é de Deus, foi Ele que nos colocou nesse negócio, nos colocou nessa equipe, com essas ferramentas que a gente tem. E em segundo ponto, tudo que a equipe Winners fez, tudo que o André, a nossa filha, construiu nesse sistema fez com que a gente chegasse a esses resultados, cara. E eu só tenho a agradecer a todo mundo, né? Porque cada um que vem aqui, assim como eu hoje estou contando a minha história, quando qualquer um dos nossos líderes conta a história, eles também estão trabalhando para me ajudar, porque o meu time está aqui dentro, o meu time está aprendendo, o meu time está se desenvolvendo. Então, quando eu ou qualquer um líder vem aqui para contar a história e mostrar o que é o nosso negócio, a gente está trabalhando para o sistema, para toda a nossa equipe Winners, para que a nossa equipe cresça, para que você se desenvolva, para que você mude a tua história. Com certeza, né? E é o que faz faz a diferença, né, César? Sim, Que faz a diferença no nosso negócio, na nossa vida, que, como eu falei, eu, quando eu iniciei também nessa oportunidade, o grande diferencial foi você ter um sistema, né? Porque exato. não, pode ser que muitas pessoas estejam aqui, e você falou isso no começo, eu não fazia nem ideia de como desenvolver essa oportunidade. Então, hoje, se nós vamos abrir um negócio lá fora, não tem ninguém que pegue na nossa mão e fale: olha, você vai montar essa padaria aqui, você vai comprar esses equipamentos, você vai fazer isso e isso para ter sucesso. Não. E aqui o legal é o que você falou, o sistema de treinamento, que todo mundo se junta, né, para fazer a coisa andar, né? É verdade, exatamente isso. É maravilhoso. É uma mão que pega na outra, né? E ajuda aí para que a gente possa crescer. E a gente vendo hoje o nosso gerente, né? A própria Dava, que eu falei dela no comecinho aí, é uma pessoa que trabalha dentro da casa dela, uma senhora que cuidava, né? Ela cuidava do pai dela com 100 anos. A Dalva, ela tem hoje 63 anos, trabalha da sua casa. O pai dela faleceu, mas ela não, ela também tem algumas limitações. Ela até conta na história dela que ela tinha 26 tipos de doença diferentes. Ela vivia à base de remédio. E hoje, graças a Deus, ela não usa mais essas medicações, ela suplementa com nossos alimentos naturais. Tanto é que nós temos o suco de aloe vera, que é uma planta incrível, que a gente trabalha com essa planta. A gente traz saúde para a nossa vida e leva saúde para a vida dos outros. É outro ponto incrível no nosso negócio. Não é só dinheiro. Tem gente que às vezes pode pensar, nós estamos falando de viagem, de ganho, disso, daquilo, outro, mas não é só dinheiro, não é só viagem.
a gente é grato a Deus pela oportunidade de levar saúde para os outros. Eu já tive resultado de pessoas que eu levei a oportunidade dela conhecer esses suplementos e usar esses suplementos, que mudou a vida dela, Jonathan. Mudou completamente. Pessoas que iam fazer cirurgias, pessoas que estavam desenganadas do médico e tiveram resultados assim significativos que até o médico perguntou: o que que foi isso? Como que aconteceu? Né? Então, a gente sabe que a gente é o que a gente come. E com a alimentação que nós temos no Brasil, e não só no Brasil, no mundo hoje, não tem a ver com dinheiro. A indústria hoje é muito pesada e hoje a gente come tudo com um Tzinho lá, transgênico. Tudo que você vai buscar tem um Tzinho nele. Tá tudo geneticamente mudado. Como é que a gente quer ter a mesma saúde? Não suplementa não, para tu ver. Suplementa não, para você ver se você não vai passar pela dificuldade. Porque tudo isso mudou. Se mudou, a nossa saúde precisa de suplementação. E é aí onde entra a nossa empresa. É aí onde entra a força do nosso negócio. É isso que faz nós termos o que nós temos hoje nessa empresa. Se não fosse um produto desse tipo, um produto dessa qualidade, não daria para fazer o que a gente tem feito aqui. Não adianta ter as melhores ferramentas, os melhores, é, até os melhores líderes, se você não tem um produto que sustente o negócio. Então, a Forever Living, ela é essa empresa, a empresa sólida, a empresa que está há 27 anos no Brasil, 47 anos no mundo, uma empresa que já fez milionários no Brasil e não foi só um. O nosso Safira é um exemplo muito grande do nosso negócio. A gente já foi na casa dele algumas vezes lá em São Paulo, em Alphaville. Um cara ganhava o salário mínimo trabalhando numa gráfica, cara. Um salário mínimo limpando ali. Um jovem, assim como o John iniciou aí com 20 anos. O cara cresceu ali. Em um ano e meio ele já está ganhando assim, 55 salários mínimos. E hoje ele está morando numa casa em Alphaville. Quem não sonha em ter uma casa, mesmo que você não sonhe em ter uma casa em Alphaville, não sei. Tem gente que diz, não, eu só quero uma casinha assim, essa. Não sei qual é o teu sonho. Mas se você tem um sonho, esse negócio pode te ajudar a conquistar. Não importa o tamanho dele. Eu aprendi aqui que não importa o tamanho do nosso sonho, Jonathan. Se você tem um sonho real, se você acredita nele, com as ferramentas que nós temos, com todo esse sistema, e se você nunca desistir, você alcança. Nós temos pessoas nesse negócio, chegou a gerente em vários períodos diferentes. Você chegou há quanto tempo, Jonathan? Só para mim lembrar que eu não lembro agora. Um ano. Um ano, Jonathan iniciou um negócio do zero na internet, chegou a gerente sendo um gerente internacional, porque hoje ele é um gerente internacional. Quem faz parte desse negócio e é gerente internacional. Mas nós temos pessoas que demorou 7 meses, ou tem 6 meses, 4 meses, como eu Seis demorei, meses, sete né? Cinco meses, meses. 8 meses, E tem dois pessoas anos. que demorou 7 anos. A Dalva demorou 10 anos, entendeu? Então, não importa o tempo, o que importa é a sua persistência. O que importa é que se você acredita, você vai chegar lá. A Dalva, por exemplo, demorou 10 anos, mas quem disse que a Dalva entrou no negócio para ganhar dinheiro? Ela entrou no negócio pela saúde dela, entendeu? Só que a saúde dela trouxe esse interesse em ganhar dinheiro. E hoje ela faz dois, ela tem saúde e tem dinheiro. É, porque as pessoas viram a mudança na vida dela, na saúde dela, né? Isso. E assim, e é o que você falou no início, que essa oportunidade não tem como a gente ficar quieto. É montar essa rede de distribuição, né? E eu falo que assim, eu quando vim para essa oportunidade, eu tinha bem claro na minha cabeça que eu precisava ter uma empresa que tivesse os ganhos bem generosos, porque eu estava estudando sobre educação financeira e foi me apresentado o Network Marketing. Então lá falava assim, para você escolher uma empresa, para você fazer parte, você tem que ter uma empresa que tenha os ganhos, eles pagam, sejam generosos nos ganhos, nos incentivos, nas viagens, que tenha um produto e que tenha um sistema de treinamento que pegue na sua mão. E eu falo para todos que o que mais me chama a atenção nessa oportunidade é que no sistema de treinamento não é só ensinado para a gente como nós temos que fazer as coisas, mas é ensinado outra coisa que é o principal, que tem a ver com o que você falou sobre o tempo de cada um chegar à gerência e de tempo de cada um ter o seu sucesso, que é a mudança de mentalidade. Eu vou deixar aqui para que todos possam ver. Quando eu cheguei aqui, para mim estar falando com vocês aqui, eu não falava. Se eu estivesse falando, eu estava gaguejando, eu estava. Mas por quê? Mudança. Porque eu estava um jovem totalmente alienado, totalmente sem futuro, sem perspectiva. E aí, quando você começa a frequentar esse ambiente,
começar a estar do lado de pessoas, começar a participar de treinamentos e que mostra para você que a vida ela é muito além do que a gente escuta nos noticiários, nos jornais, nas redes sociais, que muitas vezes nós escutamos nos nossos familiares, as pessoas que nós amamos ali perto de nós, que existe uma vida, que Deus fez tantas coisas lindas que nós podemos usufruir e que nós temos um propósito de ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, para as pessoas, a gente conseguir ajudar mais pessoas, isso vai fazendo nós crescermos como pessoa, como profissional, e não tem como, né, César? O resultado ele acompanha, né? É verdade. É incrível, né, Jonathan? A gente vê a história, né? A gente que já está no negócio, você, eu, a gente já está no negócio aqui. Quando a gente vê as pessoas iniciando e ela crescendo, ela se desenvolvendo, a gente vendo o crescimento dela, a evolução dela, isso é incrível. A gente comemora com todo mundo porque a gente sabe como é que a gente começou também. A gente sabe de onde a gente saiu, né? A gente sabe o que a gente fazia, né? E como a gente estava e hoje o que a gente vive. Então, cara. Hoje você vê uma pessoa como eu, que não tem curso superior, tirar rendas acima de R$ 20.000, Jonathan, eu só tenho a agradecer a Deus, porque no tradicional eu nunca ia chegar a uma renda dessa. Então é maravilhoso, é incrível. Eu digo para você que se você está buscando de verdade uma oportunidade, mas se é de verdade, você quer mudança para 2026, essa é a oportunidade. Realmente, fala com a pessoa que te convidou, tira as tuas dúvidas, pede para ela o link para você baixar o aplicativo, fazer o teu cadastro. Você fazendo teu cadastro, adquirindo a sua franquia, se tornando um franqueado, você vai poder fazer um curso que nós temos aqui chamado Método Winners. Quanto custa esse curso? Ele custaria R$ 5.300, mas para quem é da nossa equipe não custa nada. É totalmente gratuito, onde você vai aprender do básico ao avançado de Network Marketing. Você vai ter a primeira professora, Andréa Farias, que é a minha esposa, vai te ensinar a sonhar, vai te ensinar a organizar teu sonho, as métricas de crescimento, essa questão de você fazer o acordo na tua família para entender que tu tem um negócio. Depois você vai ter o Jonathan, né, que é esse aqui que está aqui comigo. Ele é o professor do módulo 2. Ele vai ali mostrar para você como preparar as pessoas para conhecer esse negócio, né? Como você faz para você realmente se desenvolver e atrair a atenção da pessoa para o que é o nosso negócio, né? E também técnica de como chegar a gerente, ele vai falar desses pontos lá. Eu não vou falar do curso aqui todinho, né, Jonathan? Depois vem a doutora É, Luciana Hino, Mislene Araújo, vem eu, que sou módulo 5, depois o Paulo Souza. Você tem todo um acompanhamento de pessoas que sabem fazer, te ensinando. E não importa onde você esteja ou onde a pessoa que você colocou esteja, porque o curso vai chegar na casa dela através de um link, ela vai assistir às aulas, vai ser atendido pelo professor e vai se desenvolver. Não depende de você. Se você aprender, promover o sistema de treinamento, promover as ferramentas que a equipe tem, você vai se desenvolver muito e você vai mudar a tua realidade, você vai estar contando a tua história daqui a algum tempo. com certeza. César, tem mais alguma consideração? Porque o nosso horário ele já Acabou, está né? indo. Então, assuntos a gente teria muito ainda, né? Mas a gente sabe que o tempo vai embora. Eu gosto de conversar, e aí uma conversa boa começa aqui com o Jonathan, a gente passa a noite, né? Mas a gente sabe que já tá bom, já chega, a gente já falou bastante, a gente falou aquilo que a gente vive. Então, se você quer conhecer mais, fala com a pessoa que te convidou, tira a tua dúvida, não vai dormir sem falar com ela primeiro. Aproveita que tá tudo fresquinho ainda na tua mente para você esclarecer com ela as tuas dúvidas. Você pode estar fazendo de 2026 o teu melhor ano até aqui, cara. Você pode chegar no final do ano comemorando, dizendo: esse ano meu peru vai ser diferente, a minha viagem vai ser para outros lugares. Faz o que for necessário. Mas assim, só inicia de verdade se você acredita. Se você tem dúvida, não, não, eu nem te digo que você deveria iniciar agora. Porque quem está com dúvida é porque ela não entendeu nada, né? Mas claro que você tem a opção de estar com dúvida e perguntar, né? Esclarecer com a pessoa que te convidou, ela vai esclarecer tua dúvida. Mas é porque eu digo assim, eu tive dúvida e eu fiquei com medo. A dúvida traz medo. E eu fui amarrado por esse medo. Mas eu te convido a não ficar nesse muro, a você jogar fora essa dúvida. Porque o que tu tem a perder? Não adianta. O que a pessoa tem a perder se ela disser, eu vou fazer, eu vou desenvolver? O que que ela tem a perder? Agora, eu tinha muito a perder e eu perdi por um ano, quando eu não tomei a decisão de fazer. Por um ano eu fiquei ali, pagando o preço, amargando o preço de trabalhar naquele emprego. Não que eu esteja falando mal dele, mas qualquer emprego, eu acredito, tem muita gente aqui que gostaria de não ter o emprego, gostaria de ser dono do seu negócio.
Então, assim, é isso que eu estou falando. Eu gostaria muito que você entendesse que se você estava em busca de uma oportunidade de trabalhar da tua casa, eu não conheço nada igual a isso, usando o teu celular, usando as ferramentas, e você ainda pode viajar com a gente para vários lugares, inclusive, Jonathan, só mais uma coisinha. Você que está assistindo essa live hoje e quiser ir para o Rio de Janeiro com a gente, a empresa acabou de lançar uma meta e você já pode começar o teu negócio 2026 viajando. Então, essa meta ela acontece agora no mês de janeiro, fevereiro e março. Você pode estar qualificando e indo para o Rio de Janeiro com a gente, assim como a gente já foi algumas vezes, o Jonathan já foi, vários dos nossos líderes estão aqui. Porque se eu falo o nome um e do outro, eu posso esquecer outros aí. Tem muita gente aqui que já foi, né? Nós temos muitos líderes aqui que já foi. Eu tô vendo aqui a Santa, tô vendo o Nil, tem outros líderes aí também que já foram com a gente pro Rio de Janeiro. E eles foram antes de ser gerente. Então mostra que essa é a primeira meta para você começar bem o teu negócio. Então aproveita e vamos pro Rio de Janeiro, conhecer o casarão e ficar nos melhores hotéis de lá. Com certeza, César. São inúmeros incentivos, né, que a empresa traz para nós. É como o César falou, se tá com medo, vai com medo mesmo. Não tem problema. Porque uma coisa eu posso dizer para você, você não vai tomar prejuízo nenhum. E eu aprendi uma coisa na minha vida que foi essa coisa que me fez tomar essa decisão, que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Que se você não toma uma decisão, você vai ficar com o si. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse não sei o quê? Então, não fica com mais com isso, não. Seja não só nessa oportunidade, eu falo na vida no geral. Você quer arriscar, você quer fazer alguma coisa? Faça. Porque pode ser que depois você não tenha uma outra oportunidade. Então, isso vale para os nossos relacionamentos, de falar que eu te amo para as pessoas, ou às vezes você vê alguém que está precisando de saúde ali e você não falar, e aí depois ver aquela pessoa sofrer e aí você ficar com aquele remorso. Então, tome a decisão, tome a frente da sua vida. Que nem o César falou, esse ano pode ser o melhor ano da sua vida e isso pode acontecer a partir de agora, a partir da sua decisão do que você fizer daqui para frente. Não do que vai acontecer na segunda-feira. Não, a partir de agora. Então, se você tomar a decisão, tirar suas dúvidas, como o César falou, deixar esse medo de lado, ser como a gente aprende lá nos treinamentos, ser sem vergonha mesmo, e perguntar, e deixar a vergonha de lado, você pode ter certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. E para você que já está tomando essa decisão, eu tenho eu tenho algo para dizer para você. Fale com a pessoa que te convidou, ela vai te dar o passo a passo de como você começar, e neste domingo você já pode estar no nosso treinamento exclusivo da equipe Winners, onde você vai ver tudo isso que nós estamos falando, de ver o que é você, como você vai fazer esse negócio, e também você mudar a sua mentalidade, você escutar palavras que vão chacoalhar a sua mente e vai fazer com que você não consiga dormir, que você fique pensando nisso e você já começa a sua segunda-feira de uma maneira incrível. Desejo uma ótima noite a todos. César, muito obrigado por ter compartilhado a sua história aqui, ter trago essas palavras de incentivos, de ter trago essa inspiração, né? Lembrando que o que o César trouxe tudo aqui não é para se vangloriar, né? É justamente para mostrar que uma pessoa, um casal, ele e a esposa, saíram de onde eles saíram, das condições que eles viviam e estar do jeito que eles estão hoje é totalmente possível. E você também pode. Então fiquem com Deus, uma ótima noite a todos e até o treinamento Winners no domingo. Um abraço. Valeu, até mais, boa noite.